Olá, meu nome é Lucas. Juntamente com a professora Vivian, eu vou estar ministrando aqui o conteúdo de Química no cursinho Popular Conexão. E nossa aula de número 1 é Fenômenos Físicos e Químicos e Reações Químicas. Primeiramente, a gente vai ver então o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, para a gente entender as reações químicas, que tem a ver com fenômenos químicos. O fenômeno físico é quando não há alteração da matéria, ou seja, eu não estou mudando a estrutura, não estou mudando a composição. Eu estou mudando apenas o formato, o tamanho, a aparência, o estado físico. Por exemplo, água. A água tem forma de gelo, tem forma líquida, e se eu aquecer muito, eu vou ter vapor. Amassar um papel. Tem um papel grande e um papel pequeno, um papel amassado. Açúcar e água. Ok, eu vou ter aqui, talvez eu possa colocar 1 grama, 1 tonelada. 1 grama vai dissolver, vai chegar um momento que eu vou ter a saturação, que eu vou estar acrescentando mais do que essa água consegue dissolver. Mas, estando dissolvido ou não, vai ser constituída de água, H2O, mais o açúcar. Já o fenômeno químico, a alteração da matéria, a alteração da composição. Então, por exemplo, a queima do papel. Eu vou estar produzindo cinza, eu vou estar produzindo um gás. E a queima do papel, eu preciso de elementos químicos. Então, a gente vai ver que combustão é uma equação química. Então, a oxidação vai ser, vai ser um produto de uma reação com o oxigênio do ar. Aqui ficou ruim de ver. Consigo mudar aqui. Ó. Se eu tenho um combustível, eu tenho uma vela acesa, e eu vou pegar o oxigênio do ar e vou armazenar num copo. O oxigênio vai sendo consumido e vai ser importante para dar ignição, para ligar a vela. Quando eu acabo o oxigênio, acaba a minha queima. Então, sim, eu preciso de uma reação, eu preciso de um outro constituinte. E aqui dentro, o gás que está saindo é diferente. Enfim, então não há alteração apenas do estado físico, ou do material, ou do tamanho. Há uma alteração química, uma alteração na constituição da minha matéria. Uma reação química, então, eu vou ter alteração na matéria. Eu vou ter alguns reagentes que vão dar produtos. Então, eu vou ter elemento A e B dando C. Eu vou ter elemento A dando B e C. Então, a gente tem uma transformação química, onde eu vou estar átomos, eles vão se chocar, eles vão se rearranjar e vão dar novos produtos. O princípio das reações químicas e do balanço de reagentes e produtos parte da lei da conservação de massa de Lavoisier, onde a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. Então a gente vai ver, por exemplo, que se eu tenho 30 gramas de reagentes, eles vão se transformar em outras coisas, mas no final eles vão ter 30 gramas. Que a gente vai ver depois ali na parte de balanceamento. Se vai ter 2 mal de A, ele pode substituir, ele pode mudar de composição, mas esse A pode se juntar com B, pode dar outro elemento, mas 2A tem que ser antes e depois. 2A tem que ser de reagentes, 2A tem que ser de produtos. Então, essa parte, o que é isso? É conservação de massa. Se eu estou num sistema fechado, não vai entrar massa, não vai sumir massa, as coisas não somem assim do nada. Então, nada se cria nem nada se perde, tudo se transforma, assim como para a energia. Mas focando aqui em química, tem a ver com a massa, tem a ver com constituintes dos meus reagentes, dos meus produtos. Então, aquilo que eu estava comentando, por exemplo, a água. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio
hidrogênio em H2, então eu tenho duas moléculas de H2 para uma molécula de oxigênio, que vai me dar duas moléculas de água. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 1, 2 de oxigênio, 1, 2 de oxigênio. Mesma coisa aqui, tem até a balancinha para a gente entender. Ó. Aqui eu tenho C3, aqui eu tenho 3C. Então, eu tenho 1 vezes 3, 3 carbono, 3 carbono. Aqui eu tenho 1 vezes 8, 8 hidrogênio. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Aqui eu tenho 5 vezes 2, 10 oxigênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 4. 6 mais 4, 10 oxigênio. Ó, pode ver que são constituintes diferentes. Mas que a proporção, que a quantidade de moléculas, a quantidade de massa e de mols é constante. Para ter uma reação química, a gente depende de alguns parâmetros, de alguns acontecimentos. Primeiro, os reagentes devem ter uma certa afinidade. Não adianta querer reagir com tudo, eu quero fazer essa reação. Se eles não têm uma certa estrutura, não têm uma certa combinação, não vai formar. Além disso, eles precisam ter um contato. Esse contato, ele tem que ter uma orientação adequada também. Tem que ter uma colisão. A gente vai ter elementos que vão se chocar. Esses elementos, eles não podem se chocar de qualquer maneira. Eles têm que se chocar de maneira que eles se juntem ou que eles se quebrem. Então a gente fala que tem que ter uma energia mínima, uma orientação adequada, uma afinidade e um contato adequado. Então, provavelmente uma colisão elástica, uma colisão bem orientada com uma energia certa. Ao mesmo tempo, não adianta vir super forte, com uma energia muito boa, numa combinação onde eles nunca vão se combinar. Eles vão se chocar e vão cada um para um lado, por exemplo. Ao mesmo tempo, não adianta vir numa, numa junção, numa linha, numa trajetória perfeita. Se eles são tão devagarinhos, vai chegar num momento que eles vão se parar. Eles não vão se chocar adequadamente. Aqui, por exemplo, os choques têm que resultar em quebra de ligações e formação de novas ligações. E por isso tem que ter energia suficiente e orientação correta. Ó. Por exemplo, aqui temos hidrogênio e iodo. A gente tem aqui, ó, eles estão se chocando de forma perfeita. Então eu vou ter o H e o I, H e I. Aqui não. Aqui eles têm uma orientação que não é eficaz. Então no final vai continuar a mesma coisa. Não tem uma reação. Não tem um fenômeno químico aqui. Não aconteceu nada. Entrou e saiu a mesma coisa. Além disso, tem uma quantidade mínima de energia, que tem um nome de energia de ativação. Quando a gente for estudar termoquímica, eu vou relembrar isso para vocês, e cinética química. Mas agora, por hora, que a gente está entendendo apenas as reações, você tem que entender que a gente tem o mínimo de uma energia que eu tenho que romper. Então, aqui são os reagentes que vão dar meus produtos. Eu tenho que subir a energia até passar aqui. Se eu não passar essa energia, se eu não conseguir que tenha interação entre eles e a formação do complexo ativado, eu não vou formar produtos. Até aqui só vou ter reagentes. Passei a energia, opa, eu comecei a ter, minha curvinha vai voltar e aqui eu vou ter produtos. A gente vai classificar os tipos de reações químicas. Embora no conteúdo que costume cobrar cair tanto, é importante vocês saberem. Então, uma síntese ou uma adição, a gente tem dois elementos dando um produto. Então, eu tenho A e B dando C, por exemplo. Eu estou sintetizando de 2 em 1. Um. Ou preciso da adição de 2 para a formação de 1. Um. Então, exemplo, eu tenho 2 átomos de magnésio e 1 de oxigênio, que vai dar 2 óxidos de magnésio.
Lembrando, ó, tenho 2mg, 2mg, 1 vezes 2, 2O, 2 vezes 1, 2O. Há um balanço. Reação de análise ou decomposição. Decomposição é um pouco óbvio, está decompondo uma coisa em duas. Então, provavelmente eles colocam em análise. Então, eu tenho de 1 dando duas coisas. Exemplo A dando B e C. Por exemplo, aqui, eu tenho 2NaNi3, se não me engano, é nitrato de sódio, que vai me dar 3 nitrogênios e 2Na, 2 sódio. Aqui, um sólido dando sólido e um gás. Não tem problema, desde que tenha conservação de Lavoisier. Então, eu tenho 2Na dando 2Na, 2 vezes 3, 6 nitrogênio, 3 vezes 2, 6 nitrogênio. Reação de dupla troca. Dois reagentes reagem formando dois produtos diferentes. Então, eu tenho AB e XY, que vai me dar AY e XB. Por exemplo, eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4, mais hidróxido de Ba, é bário, eu acho, água e sulfato de bário. Então, aqui, ó, eu tenho H2SO4. Aqui eu vou ter, em vez de H2, eu vou ter Ba, BaSO4. Aqui eu tenho, eu tinha BaH2O. Eu vou pegar esse hidrogênio e vou colocar aqui, H2 ou H2. Então, eu vou ter a troca de uma parte por outra parte. Então, de novo, ABXY dá YXB. Só ver, separar na metade. Aqui sempre vai ser um cátion e um ânion. Provavelmente a outra professora vai explicar. Mas então a gente separa aqui e vê. Opa, SO4 era um, aqui tá outro. Aqui o que estava ligado ao H2 era um, agora é outro. E de novo, se vocês verem, há um equilíbrio de massa. Além da reação de dupla troca, tem a reação de simples troca. É super análoga, bem tranquilo. Em vez de ter duas trocas, a gente vai ter apenas uma troca de integrantes ali entre reagentes e produtos. Um outro tipo de reação química é a combustão. Conforme eu comentei lá no exemplo da vela, a gente precisa do oxigênio do ar. Então, se a gente tem uma combustão de um composto orgânico, o que é um composto orgânico? Composto orgânico são compostos de carbono, hidrogênio, pode ter oxigênio, em alguns casos nitrogênio. É um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, então talvez vocês não tenham visto ainda, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver para próximas aulas. E sim, eles vão dar, por exemplo, a reação de combustão do C4H10. A gente sabe que ele vai reagir com oxigênio do ar, e se for uma reação de combustão completa, ele vai dar CO2 e água. Se for uma combustão incompleta, em vez de dar CO2, ele vai dar CO. Inclusive, enquanto o CO2 não tem prejudicial ao meio ambiente, o CO é ruim para o ser humano, porque se você respira muito tempo esse gás, você para de respirar, você pode até morrer. Na prática, a combustão não dá apenas esses elementos. A reação da combustão pode dar compostos com enxofre, compostos nitrogenados, que vão prejudicar o meio ambiente, chuva ácida, enfim, coisas que a gente vai ver numa componente específica para meio ambiente e química ambiental. Por hora, na teoria, sempre que falar em combustão, vai ser essa aqui com CO2, e caso comentarem combustão incompleta, é CO. Então, se eles falarem, combustão de C4H10, eles não precisam nem dar a reação, nem dar a equação aqui da reação. Eles podem dizer que a reação de combustão de C4H10, a gente sabe que age com oxigênio, dando CO2 e água. Só que para ter o equilíbrio, para a gente ter a conservação de massa, que é o que acontece na natureza, a gente tem que ter uma estequiometria, a gente tem que dar os coeficientes estequiométricos aqui, que dizem que a massa dos reagentes se conservam para que sejam igual à massa dos produtos. Para isso, a gente tem um macete, a gente tem uma regrinha, que é macho. Facilita muito o nosso trabalho. Então, primeiro a gente vai com os metais, depois com os ametais, depois com carbono, hidrogênio e oxigênio.
Começando aqui. Não tem metal, é metal. Vou começar com carbono. Tem 1 vezes, C4, 1 vezes 4, 4 carbonos. Aqui tem 1C, 4 vezes 1C. Ok. Eu sei que aqui 1 vezes 10, 10 hidrogênios. Aqui é H2, então 5 vezes 2 vai dar 10. Então eu tenho que colocar 5, de maneira que 5 vezes 2 dá 10, que seja igual aqui. Depois a gente vai para o oxigênio. Aqui a gente tem 5 oxigênios e aqui a gente tem 4 vezes 2. 8 mais 5, 13. Porém, vai ser multiplicado por 2. Então vai ser 13,5, porque 13 dividido por 2 vezes 2 dá 13. Pode ser mostrado, não está errado a gente mostrar assim, em números quebrados. Mas, o que geralmente pode fazer, a gente multiplica pelo número que está aqui dividido, nesse caso seria multiplicado por 2, para a gente tirar esse termo fracionário, para a gente deixar número natural. Então, a gente vai ter multiplicado tudo por 2, 2, 13, 8 e 10. É nessa proporção que acontece a reação. E a nossa reação está balanceada. Então, aqui estão as referências. Peguei vários exercícios que eu vou colocar no Moodle, onde a gente tem sobre diferenciar fenômenos físicos e químicos, quando acontece uma reação química ou não, o que é necessário, tipos de reações e essa parte de balanceamento de equações químicas, balanceamento de reações, que vai ser muito importante a gente sempre conferir isso para as questões de estequiometria, termoquímica, cinética química. Então, por isso que é uma das primeiras aulas que eu estou dando. A gente entendeu que é uma reação química e que sim, elas têm uma certa proporcionalidade. Embora os componentes, embora a composição dos reagentes seja diferente dos dos produtos, a gente tem que a massa deles se conserve. Porque como a gente está, por exemplo, num volume, num frasco fechado, não está entrando oxigênio, não está entrando água, não tem como estar começando com 15 e depois terminando com 5, sendo que essas 10 coisas sumiram. Então era isso, espero que tenham gostado. Se atentem às datas e sábado podem tirar dúvidas nas nossas aulas síncronas, ou seja, online. Onde eu vou estar em horário, onde eu vou estar no Meet para a gente conversar e tirar as dúvidas. Até mais. Bons estudos.